E se a gente estivesse bem perto de uma nova era no tratamento de uma doença que afeta milhões de pessoas? Hoje, a gente vai mergulhar numa história de ciência que parece coisa de filme, mas olha, é a mais pura realidade. A luta contra o diabetes usando uma ferramenta simplesmente revolucionária. Para começar, vamos olhar para esse número aqui. 9,5 milhões. É muita gente. É um número tão grande que é até difícil de imaginar, né? Pois é, esse é o número de pessoas no mundo inteiro que vivem com diabetes tipo 1. Cada uma delas enfrenta uma batalha diária. Mas e se a ciência estivesse prestes a virar o jogo? A grande questão é como isso seria possível. Bom, para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa entender direitinho qual é o problema. Então vamos lá, vamos conhecer esse desafio mais de perto. A palavra-chave aqui é autoimune. Pensa só que loucura. O sistema de defesa do corpo, que deveria ser nosso grande protetor, fica confuso. E ele começa a atacar as próprias células do pâncreas que produzem insulina. Sem insulina, o controle de açúcar no sangue vira uma bagunça total. É, literalmente uma guerra acontecendo dentro do próprio corpo. Tá, a solução parece meio óbvia, né? É só transplantar células novas e saudáveis. Só que não é tão simples assim. Aí que mora o grande problema. Para evitar que o corpo rejeite essas células novas, o paciente precisa tomar remédios imunossupressores super fortes. Só que esses remédios desligam o sistema de defesa inteiro, deixando a pessoa super vulnerável a todo tipo de infecção. É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. Parecia um beco sem saída. Até agora. E é aqui que entra a grande estrela da nossa história. Uma tecnologia com um nome que, vamos combinar, parece saído de um filme de ficção científica, mas que está mudando a medicina para valer. Essa analogia da tesoura genética é perfeita. Pensa numa ferramenta minúscula, molecular, que consegue ir lá no nosso DNA, encontrar um ponto exato, recortar um pedacinho e colar outro no lugar. Com essa precisão toda, a ideia que os cientistas tiveram foi simplesmente genial. Certo, então a gente tem o problema e a gente tem a ferramenta. E qual foi o plano? A ideia é tão brilhante quanto simples. E se a gente conseguisse fazer as células novas ficarem invisíveis para o sistema imunológico? Se liga só nessa estratégia fantástica. Primeiro, eles pegam células saudáveis de um doador. Aí entra em ação a tesoura CRISPR. Ela edita o DNA dessas células para criar uma espécie de camuflagem. É como se dessem a elas uma capa da invisibilidade. Por fim, essas células camufladas são implantadas no paciente. E o mais incrível é que o corpo simplesmente não as vê como invasoras. E se não vê, não ataca. E é sempre importante lembrar que por trás de uma tecnologia tão avançada existe uma motivação muito humana. A doutora Sonia Schwenfer, uma das mentes por trás disso tudo, disse que ver pacientes sofrendo com a rejeição era algo frustrante demais para ela. E foi essa frustração que a moveu. A ciência não é feita no vácuo. Ela é movida pela vontade de resolver problemas reais, de aliviar o sofrimento das pessoas. Beleza, a teoria é linda, o plano é genial. Mas, e na prática? Será que deu certo? Bom, se prepara porque agora a gente chega na parte mais emocionante, os resultados. Olha só isso. Após o implante, o tempo foi passando, 12 semanas, quase 3 meses e nada, nenhum sinal de rejeição. 6 meses depois, as células continuavam lá, vivinhas, funcionando e, o mais importante, totalmente invisíveis para o sistema de defesa do corpo. Isso é espetacular. E o sucesso não para por aí, não. As células não ficaram só lá quietinhas, elas trabalharam, começaram a produzir insulina direitinho sempre que o corpo precisava. E o ponto principal, a cereja do bolo, é que tudo isso aconteceu sem a necessidade de tomar um único comprimido de imunossupressor. Foi um sucesso limpo, sem efeitos colaterais graves. É a prova de que a ideia funciona de verdade. O resultado como esse não é só uma vitória para a ciência ou para um único paciente. É uma porta gigantesca que se abre para o futuro. O que isso significa para a medicina como um todo? Tá, agora vamos com calma. Momento pés no chão. O resultado é animador? Demais. Mas a gente precisa lembrar. Isso foi testado em apenas um paciente, com uma dose baixa das células. É uma prova de conceito fantástica, mas ainda tem um longo caminho de testes pela frente. Ciência de ponta é assim mesmo. Um passo de cada vez, com muita segurança e muito rigor. Mas e o próximo passo?
O próximo passo é o que deixa todo mundo de queixo caído. A ideia agora é usar essa mesma técnica de camuflagem, só que em células-tronco. E por que isso é tão revolucionário? Porque as células-tronco podem se multiplicar quase para sempre, e isso criaria uma fonte praticamente infinita de células produtoras de insulina prontas para qualquer paciente. Uma verdadeira fábrica de cura. Então a gente fica com essa pergunta no ar. Essa pesquisa, com toda a sua promessa, nos coloca diante de uma possibilidade fascinante. Será que o que a gente está vendo aqui não é só um novo tratamento para o diabetes, mas o comecinho de uma forma completamente nova de pensar a medicina? Uma era em que a gente pode regenerar partes do corpo que foram danificadas? O futuro, pelo visto, não está mais tão distante assim. Ele já está batendo na porta.